Quem aqui lembra do aplicativo Kiwi? Assim como a maioria dos adolescentes e jovens adultos da época, eu baixei o app em 2015 e em um mundo com muito menos estímulos, sem vídeos verticais e sem a saturação completa da internet, cada vez que chegava uma pergunta, era uma descarga de sensações. Curiosidade, adrenalina, felicidade, sentimentos diversos por estar interagindo com alguém que você não fazia ideia de quem era. Para quem não conhece, Kiwi era um aplicativo de perguntas anônimas. Você criava a conta e procurava os usuários que queriam interagir, mas pessoalmente tinha vergonha. A pessoa recebia a mensagem e, se quisesse, respondia. Depois a resposta ficava lá no perfil dela para qualquer um ler. Para ser sincera, à época eu só respondia perguntas. Não lembro se alguma vez eu cheguei a perguntar algo para os outros, mas eu amava a interação. Sempre gostei de falar e dar minha opinião, como vocês podem perceber. E ali era um lugar que as pessoas realmente queriam saber o que eu pensava. Eu recebia pedidos de conselhos sobre relacionamentos, amizades, faculdade e preferências. E era tão legal até que deixou de ser. Um dia eu abri o aplicativo e estava cheio de mensagens. A princípio fiquei animada, mas logo o meu sorriso desapareceu. Ele não quer ficar com você. Eu sou muito melhor, muito mais bonita, muito mais mulher. E vocês dois juntos na festa, o casal perfeito da cidade. Tenho vontade de vomitar. Vou mostrar pra ele o que é ser mulher de verdade. Aproveita enquanto pode, ele vai ser meu. Se cuida. Eu tô sempre te observando. Nessa época, eu morava em uma cidade do interior onde todo mundo se conhecia e namorava um menino dessa mesma cidade. As mensagens não paravam de chegar. Toda vez que eu abri o aplicativo, tinha mais. E algumas começaram a ganhar um tom ameaçador. Então, excluí minha conta. Eu nunca descobri quem mandava as mensagens, se a conhecia pessoalmente ou se eram várias pessoas, se era uma amiga em pele de cordeiro ou alguém que estava passando por um momento de loucura, mas esse não foi o caso de Lauren Licari. Ela descobriu quem estava do outro lado da tela. E essa descoberta chocou a cidade inteira. Antes de começar, quero pedir uma ajudinha. Como vocês já devem ter percebido, eu tô tentando reerguer esse canal, mas infelizmente, depois de tanto tempo sem postar, acabei perdendo diversas pessoas da minha comunidade. E o YouTube entendeu isso. Então, se você tá curtindo o meu trabalho e quer me ajudar a encontrar mais gente pra nossa comunidade, não esquece de dar um like no vídeo e compartilhar com aquele amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Se você quiser ajudar ainda mais e postar que está assistindo e me marcar no Instagram, também seria muito legal. Obrigada de verdade a quem está sempre por aqui, mas vamos começar. Eu venho de uma cidade pequena, mas Bell City é outro nível. Com um pouco mais de 300 habitantes, o local conta com 2 bares, uma igreja e uma escola. Muita gente vê o lugar apenas como passagem enquanto está dirigindo para uma cidade maior, mas para os adolescentes que estudam na Bell City High School, a única forma de fugir da monotonia do interior é passando horas e mais horas no seu celular. Seguindo a forte tradição americana de esportes nas escolas, mesmo estando em uma cidade pequena, os professores e alunos levam a sério seus times e suas competições, já que lá, ser um bom jogador pode significar uma bolsa em alguma universidade que poderia mudar completamente a sua vida. E era isso que Lauren Licari fazia na maior parte do seu tempo, praticava esportes. Vôlei, basquete, beisebol, softball, Lauren era uma menina ativa, bonita e amável com um estilo tomboy. Moletom, camiseta e cabelos amarrados ou em tranças, sempre pronta para jogar. Foi assim que durante a 7ª série, ela chamou a atenção de Owen. Owen também participava de alguns times, e foi o jeito atlético da menina que o atraiu. Claro que, com 12 anos de idade, a aproximação foi inocente. Ela foi em um dos seus jogos e ele perguntou se Lauren queria ser sua namorada. No dia seguinte, desfilando pelos corredores, o casal de pré-adolescentes passou a ser conhecido como Golden Couple. O casal de ouro no sentido de ser o casal perfeito, aquele que todos queriam ser. Apesar de muito novos, os pais de Owen não se importavam com a idade. Eles mesmos haviam começado a namorar quando estavam na 7ª série. O pai era jogador de futebol americano e a mãe, Jill, era líder de torcida. Os pais de Lauren também apoiaram o namoro. Eles viam como os dois faziam sentido juntos, jovens atléticos com a mesma idade, educados e gentis. Nenhum dos dois dava trabalho aos pais. Não demorou para Jill e Kendra, mãe de Lauren, iniciarem uma amizade também. Jantares, churrascos, viagens, os pais estavam sempre dispostos
dispostos a levar os adolescentes de um lado para o outro nas competições esportivas. Principalmente Kendra, que era treinadora voluntária na escola da filha. Naturalmente, Owen se afastou das suas amigas quando iniciou o namoro. A questão é que Lauren, apesar de ser super ativa, participativa e bonita, não era do grupo das meninas populares do colégio. Ela fazia mais o tipo introspectivo com algumas poucas amigas. Isso causava atrito com Chloe Wilson, a abelha rainha, digamos assim. Chloe era amiga de Owen desde a infância. Não que elas não sejam praticamente crianças ainda, mas além disso, ela era como uma capitã. Nos esportes era extremamente competitiva, sua mãe organizava festas de Halloween que todo mundo queria participar, tinha mais de um grupo de amigos que incluíam adolescentes de outros colégios que não eram de Bell City. Postava dancinhas no TikTok e era filha de um policial, o que, em uma cidade minúscula como essa, é um grande status. Além de Chloe, suas amigas Sophie e Macy também notavam que Owen tinha as deixado de lado. Apesar disso, Owen e Lauren estavam felizes em seu relacionamento, até que no outono de 2020, uma mensagem anônima chegou. Alguém criou um grupo com o número de Lauren e de Owen e disse: "Oi Lauren, Owen vai terminar com você. Ele deixou de gostar de você há um tempo. É óbvio que ele me quer. Ele ri, sorri e toca no meu cabelo. Não tenho certeza do que ele te disse, mas ele está vindo para a festa de Halloween e nós dois vamos transar. Ele não quer nada com você. Ele acha você irritante e uma vadia feia e quer que você o deixe em paz." A questão é que todo mundo havia sido convidado para a festa de Halloween de Chloe, menos Lauren. E quando as mensagens chegaram, Owen perguntou à amiga se ela sabia de algo, já que era sua festa e, além disso, ele sabia que as duas meninas não se davam muito bem. Mas Chloe afirmou que não fazia ideia do que ele estava falando. Depois disso, alguns meses passaram sem nenhum incômodo, até que elas voltaram. As mensagens eram enviadas para o casal, mas as piores eram direcionadas à menina. Quem mandava essas mensagens estava por perto e provavelmente estudava no mesmo colégio. Ainda tinha a possibilidade de ser um grupo de pessoas, já que diversas vezes quem escrevia não usava eu, e sim nós. Por exemplo, nós todas odiamos você. A pessoa também sabia das inseguranças de Lauren. É engraçado para adultos ouvirem isso, já que parece que estamos correndo atrás de um padrão de beleza da sociedade que é a magreza. Mas eu lembro que quando estava na escola, para as meninas o mais importante mesmo era ter um corpo desenvolvido. Era isso que nos diferenciava de uma criança. É claro que agora, como adulta, eu vejo todo mundo com menos de 20 anos como criança. E sei que não é um corpo que vai mudar isso. Mas para Lauren, ser uma menina pequena e extremamente magra era uma insegurança, e quem estava por trás das mensagens sabia disso. Diversas vezes a pessoa incluía frases como: "Seu corpo anoréxico, não venha mais com essa calça para o colégio, ninguém quer ver a sua bunda seca", e coisas do tipo. Lauren começou a duvidar de tudo e de todos. Antes de sair de casa, ficava preocupada com o que ia usar. Quando estava no colégio, tinha medo de falar com a pessoa errada e a insegurança atingia Owen também, já que ela passou a desconfiar da lealdade do namorado. Eles mostraram essas mensagens pra alguém, pros pais, pra alguém na escola? Sim. A princípio, nas primeiras mensagens, eles acharam que não era nada e não mostraram. Depois parou por um tempo e voltaram as mensagens, mas voltaram piores, né? Como eu tô lendo agora. E daí vai chegar um momento que eu vou falar como que foi, né? Como que os pais reagiram às mensagens. Muitas vezes o anônimo dizia que iria se encontrar com Owen depois, que iria ficar com ele, que ele gostaria muito mais dessa pessoa, já que Lauren era feia, nojenta, anoréxica, um lixo. Uma das mensagens dizia: "Você não vale nada, você não significa nada e nunca significou. Vá embora da cidade. Owen nunca mais vai falar com você. A família dele te odeia. Ele vai te esquecer." Claro que eu tô cortando os vários palavrões que a pessoa incluía no meio. Os pais de Lauren começaram a notar que a menina chegava da escola brava e chateada, até que seu pai, Sean, questionou o que estava acontecendo. E a filha respondeu: "Tô recebendo umas mensagens idiotas no meu celular." Sua mãe disse pra ela não ligar pra isso, que era óbvio que Lauren era uma menina linda, e o melhor a fazer era ignorar as mensagens. Kendra tinha certeza que ninguém faria nada de ruim à sua filha, mas eram muitas mensagens por dia. Começaram sendo 2, 3 e chegou a 50 por dia. Todas atormentando Lauren da pior forma possível. Por que eles não bloquearam o número?
Eles não bloquearam porque quando as mensagens começaram a ficar cada vez piores, eles acharam que seria injusto que essa pessoa nunca fosse pega. Eles falaram, se bloqueasse o número, a pessoa voltava com outro número como anônimo. E se tirasse o celular das crianças, mudasse, tanto a pessoa poderia conseguir o celular novo, como também eles não queriam que essa pessoa saísse ilesa. E outra coisa também, eles começaram a receber isso num grupo, né, que esse anônimo fez, com o número da Lauren e o número do Owen. E daí eles nunca tinham dado muita bola, até que um dia a Lauren tentou ligar para esse número. Obviamente, eles não atenderam, mas respondeu em seguida a ligação da Lauren dizendo: Lou, para de ligar, eu não vou atender. Lou era o apelido de Lauren, um apelido que apenas quem convivia com ela muito proximamente sabia. E começou a piorar. Vaza daqui, sua vadia, vagabunda feia, piranha horrorosa, Owen e eu nos chupamos e fudemos. Estava cada vez mais vulgar, a ponto de ser desconfortável de ler, já que estamos falando de adolescentes que à época tinham 13 anos de idade. Eu não vou recitar as frases aqui, se tiverem curiosidade recomendo o documentário que tá muito bem feito, mas são pesadas, principalmente na vulgaridade. Owen começou a ficar incomodado com o conteúdo das mensagens. Essa pessoa desconhecida falando que estava mantendo relações íntimas com ele o deixava nervoso e envergonhado. Ele começou a pedir para os seus pais se poderia faltar a aula. E posso estar errada, mas a impressão que os dois, as duas crianças passam é que era uma relação bem inocente mesmo. E então o Owen contou para sua mãe e mostrou as mensagens. Jill ficou horrorizada. Como que alguém tão jovem tinha um linguajar tão vulgar e intenso? Preocupada, ela passou a ficar com o celular de Owen durante a noite para ver o que a pessoa estava mandando. E Owen até fala sobre ter ficado chateado porque ele sentia que não tinha mais privacidade. Mas eu acredito, na minha opinião, que até uns 14 anos de idade, até fazer essa transição para a adolescência, é necessário que os pais tenham esse acesso. Existe muita coisa ruim nesse mundo e durante esses anos de formação, muitas vezes somos extremamente manipuláveis e podemos até cair em armadilhas fazendo coisas que não gostaríamos de fazer e que nunca serão apagadas na internet. Lembro de quando era pré-adolescente e tinha acabado de lançar a MSN. Muitos predadores adicionavam meninas mais novas, praticamente crianças, para tentar conseguir algum conteúdo pornográfico infantil. Pior que eles conseguiam isso facilmente e depois usavam como munição para chantagear a pessoa. Alguns suicídios, infelizmente, aconteceram por conta disso. Inclusive, tem um assunto bem parecido que quero trazer em breve sobre canais do Discord. Mas enfim, continuando. Depois que Jill viu a quantidade de mensagens e o conteúdo assustador, ela ligou para Kendra e disse: nós precisamos ir ao colégio e mostrar isso ao diretor. Nós precisamos fazer algo. Então, a atenção se virou para Lauren. As meninas, amigas de Owen, disseram que ela poderia estar tentando chamar a atenção, enviando as mensagens para si. Elas alegam que começaram a falar certas coisas em voz alta e quando Lauren estava por perto, essas coisas apareciam nas mensagens. Além disso, Owen estava se afastando da namorada aos poucos, o que poderia tê-la deixado com medo de perdê-lo. Mas, ao mesmo tempo, era difícil de acreditar nessa versão. As mensagens falavam de coisas extremamente sensíveis para Lauren e ela tinha 13 anos de idade. Quando você é criança, a última coisa que quer é ver ou ler alguém falando sobre suas inseguranças na frente do seu namorado ou do menino que você gosta. Além disso, Owen compartilhava algumas dessas mensagens com suas amigas para ver se elas tinham alguma ideia de quem poderia ser, pelo jeito que a pessoa digitava e o que falava. Então, mais pessoas estavam lendo as coisas terríveis que o anônimo escrevia sobre Lauren. Quando os pais de Lauren e Owen mostraram as mensagens para o diretor e para o superintendente, que seria algo como um secretário municipal ou diretor regional da educação, eles começaram as perguntas pelo casal, mas logo descartaram que qualquer um dos dois estivesse envolvidos. Então eles passaram a conversar com diversos outros alunos, mas completamente sem sucesso. Todos pareciam realmente não saber quem estava mandando as mensagens. O problema é que agora todo mundo sabia o que estava acontecendo com o casal, e a pressão era ainda maior. Uma pressão desnecessária em cima de dois pré-adolescentes que não haviam feito nada de errado.
O anônimo continuava insinuando que passava noites com Owen em um hotel, fazendo tudo que vocês podem imaginar em um cenário sexual. Eu tô tentando ser menos explícita no canal pra ver se o YouTube para de me bloquear meus vídeos, mas, enfim, era bem explícita as mensagens, tá? E era difícil pra Lauren não ficar desconfiada. Então, o namoro começou a apresentar seus primeiros sinais de término, até que Owen não aguentou mais e acabou com Lauren. A menina ficou arrasada. Owen foi seu primeiro amor, seu primeiro namorado, e eles estavam juntos há 2 anos. Enquanto Lauren chorava, sua mãe a consolava dizendo: "Você sabe que ele é uma boa pessoa. Mesmo que ele não gostasse mais de você, ele nunca teria enviado essas mensagens." Então eu acho que a Lauren tinha começado a desconfiar que poderia ser ele também. Então acabou, né? O anônimo conseguiu o que queria, que era Owen solteiro novamente e Lauren sozinha e triste. Mas não, as próximas mensagens conseguiam ser piores, até chegar no limite, naquilo que pode ser fatal em uma situação de estresse prolongado e extremo desespero. "Se mate agora, vagabunda. A vida dele seria melhor se você estivesse morta." Infelizmente, os casos de suicídio provocados pelo cyberbullying são reais. Algumas vezes o bullying virtual se junta ao presencial e a criança ou adolescente sente que não tem para onde fugir. Quando estamos nos nossos anos formadores, a nossa vida gira em torno de colégio e amigos. É isso que realmente importa na maioria das vezes. Sentir que pertence, sentir que faz parte de algo, não ser deixado de lado, ser querido pelos outros, ser popular ou pelo menos se sentir incluído. É por isso que muitas vezes os adolescentes ficam tão parecidos uns com os outros. Principalmente hoje em dia com as redes sociais. Todo mundo quer usar aquela marca, ter aquela bolsa, passar aquela maquiagem. E nessa época tudo é amplificado. Todo problema é o maior do mundo. Por isso que é tão complicado ter crianças com acesso livre a tudo isso, porque uma cabecinha de 12 anos de idade pode não aguentar quando entrar nas suas redes sociais e ver vários comentários dizendo que ela deveria se matar e até mesmo falando as formas que deveria fazer isso. As mensagens continuaram chegando. "Acredite, vagabunda, ele com certeza quer esmagar a sua cabeça contra a parede." Montagens com diversas frases vexatórias em cima das fotos do casal, como "pior casal", "piranha anoréxica", "vagabunda", eram enviadas no grupo. Fotos em que eles tinham 12, 13 anos de idade. Com essas mensagens, então, de ameaça, daria pra levar pra polícia, né? Sim. Primeiro, os pais queriam dar o benefício da dúvida de ser algum adolescente bobo fazendo isso e que iria parar quando os dois terminassem. Por isso, eles levaram primeiro pro diretor do colégio, né? Mas o abuso era constante e Sean, pai de Lauren, estava de saco cheio. Jill, mãe de Owen, também estava extremamente preocupada. Antes, as mensagens eram vulgares e nojentas, mas agora eram ameaçadoras e poderiam causar uma fatalidade. Jill e Kendra entraram em contato com a polícia, já que a diretoria não havia achado nada até então. O delegado Main começou a comparecer à escola semanalmente para observar os comportamentos dos alunos e conversar com Lauren e Owen. Main estava desconfiado que seria um grupo de alunos que estava sempre juntos e juravam lealdade entre eles, já que, como falei anteriormente, diversas vezes a palavra nós foi usada. Quando começou a temporada de basquete, as mensagens começaram a falar sobre os jogos também, até que depois de um jogo em que Lauren não conseguiu marcar muitos pontos, o anônimo falou: "Você é a pior e deveria desistir. Deveria se machucar e não jogar mais. Eu fiz 12 pontos." Então Lauren falou com sua mãe, que era responsável por registrar a pontuação dos jogos, e pediu para ela checar quem havia feito 12 pontos. E apenas uma menina havia feito essa pontuação: Chloe Wilson. Não, mas não pode ser que depois de todo esse tempo ela tenha dado essa bola fora. Era alguém tentando incriminar ela. Pois é. A questão é que a fama da Chloe Wilson não a fazia parecer nem um pouco inocente. Chloe não era considerada uma pessoa amável ou legal com os colegas, principalmente aqueles que não eram do seu grupo. Além disso, suas amigas sabiam que ela sempre teve uma paixãozinha por Owen durante a sua infância, mas ele acabou se afastando quando começou a namorar Lauren. Quando o nome dela surgiu, não era algo tão estranho. Jill já havia visto o comportamento de Chloe no passado e as alegações de que praticava bullying contra outras meninas do colégio. Então o delegado a chamou para conversar. Ela foi acompanhada de seus pais, como falei, o pai dela era policial, e começou a contar sua versão dos fatos. Chloe disse que só sabia das coisas que Owen contava para ela, e nada mais. Mas o delegado não estava convencido, já que Chloe era a abelha rainha de um trio formado por ela, Macy e Sophie. Ali estava o grupinho que ele esperava encontrar. Então falou com as outras meninas também. Uma das coisas que achei bem estranha aqui é que um delegado estava conversando com crianças de 13
13, 14 anos de idade sem nenhum responsável por perto. A única que veio acompanhada foi Chloe, obviamente. Seu pai sendo policial, ele nunca a deixaria ir sozinha. Mas Sophie, Macy, Lauren, Owen, todos estavam sozinhos. Não havia uma psicóloga, um conselheiro tutelar, um adulto responsável acompanhando. No Brasil, isso não ia rolar. Mas enfim, todas as evidências começaram a apontar para Chloe. Ela tinha motivo, ela estudava no mesmo colégio, jogava no mesmo time e, em determinado momento, as mensagens pareciam estar saindo da Flórida, no mesmo período que Chloe e sua família estavam de férias por lá. Então, ela forneceu seu celular para a polícia. E lá eles acharam nada. Não tinha nada no celular de Chloe. Mas a pessoa anônima sabia que isso havia acontecido, já que as próximas mensagens eram falando: ontem a polícia pegou meu telefone, vasculharam e não acharam nada. É óbvio que depois dessa mensagem, né, do anônimo, pessoas começaram a ver que estavam tentando incriminar Chloe. Mas não fazia sentido, né? Por que você vai ser uma pessoa anônima querendo guardar segredo e depois ia tentar se incriminar? Mas então, quando saiu essa nuvem de cima de Chloe, né, apesar da pessoa estar tentando incriminar ela, ficou muito óbvio que a pessoa estava tentando fazer isso, Owen então começou a pensar nos grupos do colégio, as populares, as líderes de torcida, as quietas e deslocadas. Esse último era o grupo que Adriana, prima de Owen, participava. Enquanto o delegado Mann olhava as 1000 páginas de conversas que Jill havia imprimido, achou uma foto. Uma foto que parecia ter sido tirada no Natal da família de Owen. O delegado perguntou a Jill: existe alguém da família que estava presente no Natal e que também estuda no colégio de Owen? E Jill respondeu: Adriana. Adriana era uma menina envergonhada que havia sofrido bullying na escola. Segundo ela, se você não fazia parte do grupinho de Chloe, você estava por fora. E isso significava ser tratado mal e até sofrer humilhações, como certa vez que elas jogaram cenouras na menina. Segundo Chloe e suas amigas, isso era uma mentira, mas na época do ocorrido, até os pais foram incluídos na discussão. Eu não vejo por que a Adriana, que já era envergonhada e na dela, iria querer inventar algo, envolver sua mãe, para ficar ainda mais no centro das atenções. No fim das contas, eram todas contra ela e a situação não deu em nada. Após ser questionada pelo delegado, Adriana ficou traumatizada. Todo mundo olhava pra ela como se fosse culpada, mas a verdade é que ela não tinha nada a ver com o assunto. Eu até fiquei com dó da menina, pra ser sincera. Ela realmente parecia ter sofrido bastante na época do colégio. Depois de falar com o delegado, quem recebeu uma mensagem do anônimo foi a Adriana. Basicamente, a mensagem dizia que ela precisava da ajuda de Adriana pra acabar com Lauren. E a reação foi de puro desespero. A Adriana não queria ser envolvida nessa história, muito menos queria que um desconhecido soubesse seu número. Na primavera de 2022, as mensagens continuavam sem parar no celular de Owen e Lauren. O número desconhecido dizia: Owen, queremos sua ajuda pra acabar com Lauren. Ela é imprestável pra caralho. Enquanto isso, na casa de Lauren, a situação estava obviamente péssima. Shawn estava bravo com Kendra porque ela parecia não estar fazendo nada pra ajudar nessa situação. O clima estava tenso. Financeiramente, eles estavam mal. Shawn trabalhava muito, mas parecia não ser suficiente. Durante esse período, eles se mudaram 4 vezes de casa. 4 casas diferentes. Lauren não conseguia dormir, chorava todo dia de manhã pedindo para não ir para a escola, mas seus pais a obrigavam a ir, já que ela poderia perder o ano se faltasse demais. E as mensagens continuavam: nenhum cara vai querer seu corpo anoréxico, sem peitos ou bunda. Nenhum cara vai querer tocar nas suas partes íntimas. Imagine essa mensagem de uma forma bem mais vulgar, tá? Bom, a pressão era tanta que Lauren cedeu. Ela falou: você ganha, eu desisto. Por favor, pare. Ou me diga o que eu preciso fazer. E Owen enviou: eu espero que vocês saibam que estão fazendo eu querer me suicidar. Durante todo esse tempo ainda eles estavam enviando mensagem pro grupo com os dois, mesmo quando as mensagens eram só pra Lauren? Era o grupo, né, tinha a pessoa anônima, os 2 números, a maioria, assim, esmagadora das mensagens era pra Lauren, era humilhando a Lauren, mas parecia que a pessoa queria que o Owen visse essa humilhação também. Que ele se desse conta de quão horrível Lauren era. Falando sobre a aparência dela, falando que ela era ruim no que ela fazia, nos esportes que ela praticava. Era uma humilhação mesmo. Quando a mãe de Owen pegou o celular dele e leu essas últimas mensagens, né, falando sobre suicídio, ela ficou arrasada, obviamente. Ela não conseguia dormir direito. Preocupada com seu filho e com Lauren, ela foi falar com o delegado. Nas imagens é possível ver quão estressada ela estava. Então o delegado entendeu que não estava
estava chegando a lugar nenhum daquele jeito e finalmente pediu a ajuda do FBI. Enquanto isso, após 19 meses desde que as mensagens abusivas haviam começado a ser enviadas, Owen estava tentando retomar a sua vida enquanto o FBI fazia o seu trabalho. Ele começou a namorar uma menina de outra cidade, mais ou menos 100 quilômetros de Bell City. Estava se apaixonando por ela, conversavam todos os dias, até que uma mensagem chegou no celular da mãe da menina. A mensagem era uma ameaça para não se aproximar de Owen, pois ele pertencia a essa pessoa anônima. Então, eles terminaram. Essas mensagens estavam mexendo com a vida desses jovens drasticamente. Todo mundo acabou sendo atingido porque, além do casal, tinham os pais preocupados, os colegas de escola, as meninas que estavam sendo tratadas como suspeitas, e era uma situação desconfortável e preocupante. Owen começou a ficar agressivo. Ele estava vivendo sob estresse, sentindo que não podia se aproximar de ninguém, sem dormir direito, sem liberdade de sair com quem queria. Jill notou diferença no comportamento do filho, mas não havia muito o que ser feito. Imagina, a divisão de crimes cibernéticos do FBI estava envolvida nisso. Nos Estados Unidos não existe outra organização que você queira mais que esteja envolvida na solução de um crime do que o FBI. Então, o agente responsável pelo caso de Owen e Lauren começou a investigar. Na primeira etapa, não foi possível encontrar nada. O agente Brad passou a conversar com os pais para entender melhor a história e, quando ligou para Kendra, encontrou uma mãe preocupada com o peso dessas mensagens na vida da sua filha. Assim como Jill, Kendra também reconhecia que Lauren já não era a mesma. Ela havia saído do time de basquete, que era algo extremamente importante para ela, e vivia estressada. Brad estava preocupado. Ele precisava trabalhar rápido, já que sabia da possibilidade de virar um caso de suicídio por culpa de cyberbullying, como já havia acontecido em outros casos que ele trabalhou. Ele percebeu que a pessoa estava usando um aplicativo em um burner phone. Eu não sei se temos isso no Brasil, mas é um aparelho pré-pago, bem simples, que você compra para usar um pouco e descartar depois. O aplicativo que a pessoa usava era o Pinger, para disfarçar o número do telefone. Ou seja, quem recebia as mensagens ou uma ligação vinda desse telefone via um número na tela que não era o número real daquele celular. O agente Brad solicitou um mandado de busca para que o aplicativo Pinger analisasse aquele número e fornecesse o endereço de IP. Pinger respondeu com 2 endereços que eram da operadora Verizon. Então Brad solicitou mais um mandado de busca, dessa vez para a operadora, pedindo informações sobre esses endereços. A Verizon mandou um documento de diversas páginas com todos os números atrelados naquela região do endereço IP. Um desses endereços de IP tinha muitos números porque era do servidor do colégio. Na época da pandemia, muitos alunos iam assistir às aulas dentro dos carros estacionados perto do colégio para usar o Wi-Fi deles. Então a escola providenciou uma rede com internet rápida e que abrangia grande parte daquela região onde estava localizada. Com a lista da Verizon em mãos, Brad solicitou os números da lista de contato de Owen, todos os jovens que ele conhecia, para comparar, mas não havia nenhum celular que coincidisse com os números atrelados ao endereço de IP. Então ele falou: "Me dê todos os números que você tem, incluindo os dos adultos." E então ele achou. A pessoa anônima que dizia que Lauren era um lixo, que insinuou que havia transado com Owen, que exigiu que a menina se matasse, era Kendra, a sua própria mãe. Queria que vocês conseguissem ver a cara do Rafa agora. Ninguém conseguia acreditar. O agente do FBI, o delegado Mann, o diretor do colégio, todos eles ficaram chocados com a descoberta. O diretor lembra de pensar: não pode ser Kendra. Ela é uma mãe tão dedicada, tão presente, sempre acompanhando a filha nos jogos, sempre ajudando nas coisas da escola, nas feiras do livro, nos campeonatos de esportes. É uma mãe tão carinhosa. Jill também ficou chocada. Ela não conseguia entender como poderia ser Kendra. Primeiro, por ser mãe da vítima, e segundo, por ser sua amiga. Durante o tempo que seus filhos estavam juntos, Jill considerava Kendra da família também. Elas faziam tudo juntas. Como ela poderia ter falado aquelas coisas tão vulgares para o seu filho de 13 anos de idade, dizendo que o transava com ele e tantas outras coisas super explícitas? Como ela poderia ter mandado a sua própria filha se matar? Mas as provas começaram a se empilhar contra Kendra. Quando o delegado solicitou um mandado de busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos de Kendra, a sua justificativa incluía mais do que o número de celular usado nas mensagens anônimas. Kendra havia trabalhado com tecnologia na área da computação. Ela estava sempre na escola, já que era voluntária de várias coisas. Ela estava sempre presente
presente. E não era só sobre isso que ela mentia. Então, a polícia foi até a casa da família Licari. Ele falou para Kendra que a investigação do FBI havia os levado até o seu número de celular. A princípio, ela nega, mas depois ela diz que as coisas não começaram daquele jeito, que outra pessoa havia mandado as primeiras mensagens e ela deu continuidade. A forma que ela fala é bem evasiva, tanto nesse dia quanto no documentário, ela tenta desconversar, não é tão clara. E aqui eu tenho uma opinião quanto à abordagem. Como não havia nada completamente certo, ainda precisavam investigar os aparelhos eletrônicos, eu sinto que o delegado Mann, pelo menos pelas filmagens, estava com medo de falar mais firmemente na frente de Lauren. Ele falou por cima, de uma forma confusa, e isso fez com que Lauren tivesse uma reação estranha também. Parecia que ela tinha desassociado, sabe? Ela senta na cadeira e ele começa meio que justificando pela mãe. Olha, Lauren, vocês estão passando por muito estresse, por mudanças, por problemas financeiros, e sua mãe se envolveu com isso. Não foi ela quem começou, mas foi ela quem continuou. E eu que tava assistindo tudo já tava confusa. Imagina a menina. O jeito que ele falavam eram muitas palavras, mas todas sem muito sentido, sabe? Não sei se ele ficou com medo de traumatizar Lauren ou algo do tipo. Algo que muita gente apontou foi, de novo, a falta de um responsável junto. Considerando a possibilidade de ter sido Kendra a autora do cyberbullying, seria interessante ter ido acompanhado do conselho tutelar ou de outro familiar que não estivesse envolvido no crime. A cara de Lauren é completamente de confusão. Sabe quando alguém tá falando várias coisas e você tá assim, tipo, tentando entender, mas não consegue entender o que a pessoa tá falando? Essa é a impressão que passa. Teve muita gente dissecando esse comportamento dela e eu realmente acho extremamente irresponsável. Primeiro que a gente tá falando sobre uma criança. Então, mesmo que ela, em uma hipótese assim muito maluca, que ela soubesse de alguma coisa, ainda assim, ela era uma criança sob responsabilidade da sua mãe. Ela era uma menor de idade. Ela tinha 13 anos quando isso começou. Na verdade, 12 anos foi quando eles começaram a namorar. Outra coisa também me fez lembrar de um caso que aconteceu no Brasil há pouco tempo, em que a mãe assassinou a filha, uma criança, e disse para o seu filho de 13 anos, o irmão da menina assassinada, ajudar a cavar um buraco para enterrar a menina. E eu vi pessoas falando sobre, nossa, ele também deveria ser preso, né, como menor infrator. Mas, gente, é muito irresponsável a gente falar isso sobre uma criança sem saber realmente como que foi, como que era a criação, como era a situação dentro de casa. Imagina, você vê que a sua mãe matou a sua irmã e você vai bater o pé contra ela, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade quando fala sobre essas questões. Então, nesse caso, o menino, ele foi pra casa, disse que não iria ajudar, mas depois ele mudou de ideia e ajudou a mãe a enterrar a sua própria irmã. Então, eu acho é só um adendo para que a gente tenha um pouco mais de responsabilidade na hora de comentar sobre crimes e principalmente sobre crimes cometidos contra crianças. Uma das melhores amigas da Lauren fez um vídeo no TikTok falando sobre essas teorias que as pessoas estavam criando e dá de ver que a menina tá bem chateada com a situação. Ela confirma que Lauren não sabia de nada. Uma outra colega falou com uma jornalista e também confirmou que Lauren não sabia e nem participou disso, mas que mais ou menos um mês antes da apreensão, ela estava notando algo estranho. Ela começou a ter medo de que poderia ser sua mãe. Então, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que a Netflix não incluiu no documentário. Inclusive, antes de falar sobre isso, para quem não viu o documentário, Kendra aparece. Ela participa de uma forma que faz você pensar que não poderia ser ela. Então, o choque é muito grande no final quando ela diz que é ela, né? E para Kendra participar, a diretora teve que pedir muito, por meses. Eu vi a entrevista da diretora e ela confirmou isso, que a Kendra, a princípio, não queria participar. Então, pra mim, na minha opinião, tá, gente, é quase certeza que ela fez algumas concessões pra Kendra aceitar pôr a cara ali, né, a tapa pra todo mundo ver. Tanto que o documentário havia sido praticamente todo gravado quando ela aceitou o convite. E daí, as suas partes, apesar de serem editadas pra parecer que não, foram todas gravadas após as outras entrevistas. Então, vamos falar sobre algumas coisas que encontrei em outros lugares. O comportamento de Kendra, apesar de não ser extremamente alarmante, era sim um pouco estranho. Principalmente analisando agora depois de sabermos de tudo. Kendra era uma pessoa que gostava muito de chamar a atenção. Ela era conhecida como a Cool Mom no grupo das meninas da escola. Ela participava dos TikToks, dançava com as crianças, fazia caretas nos vídeos, parecia se sentir bem sendo o centro das atenções. E ela estava sempre grudada com a filha. Uma das amigas de Lauren disse que uma vez, quando ela ainda estava namorando com Owen, viu Kendra pegando o celular de Lauren, lendo as mensagens e mandando em seguida, "Eu te amo", como se fosse Lauren. Outra coisa que acontecia é que ela ia em todos os lugares que Owen estava, até mesmo depois
depois do término. Ela chegou a dirigir 3 horas para assistir uma competição que ele participou. Mas é aquele negócio, parecia que ela o via como um filho, cortava até a sua carne no prato. Ao mesmo tempo, os pais de Owen não viam como algo estranho porque a família era muito do esporte. Kendra era ex-jogadora de basquete, eu acho que ela era do time da faculdade, algo do tipo. E Lauren era essa menina mega atlética. Então Jill, a mãe de Owen, achava que Kendra o via como uma extensão da filha. No artigo que li, a jornalista fala que Lauren, principalmente no começo, respondia as mensagens maldosas sobre o seu relacionamento. Ela tentava assegurar que os dois não iriam terminar, que eles se amavam e ficariam juntos. Mas outras vezes ela começava a duvidar de Owen. Ela mandava mensagens perguntando onde ele estava, se realmente não o atraía e se as mensagens anônimas eram apenas mentiras. Mas por que ela continuou a mandar mensagem mesmo depois que eles terminaram e por todo esse tempo? Essa é a grande pergunta. Ela não responde de uma forma sincera e direta. Eu até vou falar um pouco sobre isso. Tem muitas teorias, até especialistas da área, né, da psicologia e psiquiatria, que falam um pouco sobre o que eles acham que estava acontecendo. Uma coisa que a Netflix também não mostrou é que uma vez a Lauren e o Owen estavam assistindo uma partida de vôlei sentados um longe do outro. Eles estavam separados. E a Kendra começou a enviar diversas mensagens mandando Lauren sentar perto dele. E as mensagens não eram fofinhas, tipo, ai filha, tenta sentar do lado dele. Era, vá sentar do lado dele agora, estou brava, se mexa agora, mexa sua bunda e vá sentar do lado dele. Isso é muito ridículo. E as frases eram cheias de palavrões também. Como eu falei anteriormente, ela era uma mãe muito voluntária no colégio, então ela estava sempre presente. E principalmente nos jogos, na participação dos esportes, ela era técnica voluntária de vários times. E quando tu vê essas mensagens, não é um comportamento normal que tu espera de uma mãe. E muito menos falando com uma menina de 13 anos de idade, sabe? Nessa época eu não podia nem sonhar em falar um palavrão na frente da minha mãe. Quando eles terminaram, algumas mensagens diziam: você não deveria ter escolhido a corrida, um dos esportes que Lauren praticava, em vez dele. Nós estávamos lá enquanto ele precisava. Estávamos com ele na cama. Você nunca se deitou com ele. Nunca fugiu de madrugada com ele. Era difícil de entender o que a Kendra queria com essas mensagens. É humilhar a filha? Separar o casal? Fazer com que o casal ficasse junto? Qual que era o objetivo? Jill também contou que ficou sabendo de um adolescente de 15 anos de idade que havia levado uma arma pro colégio e assassinado 4 colegas de classe em uma cidade próxima dali. Algo que a gente sabe que é muito normal nos Estados Unidos, né? Normal não, frequente. Mas essa notícia a deixou muito preocupada. Ela começou a pensar na possibilidade de Owen ser levado ao limite, né? E enlouquecer assim também. Descontar sua raiva nos colegas de escola. Por isso, ela quis envolver a polícia. Outra mentira contada por Kendra era sobre sua vida profissional e financeira. Ela, por ser considerada boa com números e a que tinha um trabalho que pagava bem, ficava responsável pelas finanças da casa. Shawn era um mecânico e ela era TI em uma universidade perto dali. Quando Kendra conseguiu esse trabalho, disse que teria um salário muito bom que elevaria o estilo de vida da família. Foi na mesma época que Owen e Lauren começaram a namorar. A família Licari se mudou para uma casa de 4 quartos, estilo cabine no meio da área verde de Bell City. Era a casa dos sonhos de Shawn. Eles começaram a fazer diversas viagens de verão, iam pra Flórida, pro México, mas sempre tinham um porém. Sempre algo dava errado. Um cartão não passava, um pagamento voltava por não ter fundos na conta, às vezes cortavam a luz da casa, às vezes a internet, até o momento que eles foram despejados. Kendra sempre tinha uma desculpa pronta pra Shawn. Sofremos um golpe. Foi uma fraude. Eu fui hackeada. Meu cartão foi clonado. Mas a verdade é que Shawn e Lauren só ficaram sabendo no dia em que a polícia foi cumprir um mandado de busca e apreensão na casa é que Kendra estava desempregada há meses. Ela não trabalhava. Era tudo mentira. Ela ficava quase o tempo todo no colégio de Lauren. E pra quem a questionava sobre isso, ela dizia que seu trabalho era home office. Ela também usava moletom e camiseta da universidade em que dizia trabalhar. No dia em que Shawn, na frente da polícia, perguntou sobre seu emprego, ela disse que ficou apenas alguns meses lá. Ele perguntou sobre o outro emprego que ela dizia que tinha e foi a mesma coisa. Ela disse que já não trabalhava lá também. E sabe o que estava na ficha dela na Universidade de Ferris, a universidade que ela trabalhava? Que Kendra passava tempo excessivo no celular, resolvendo coisas que não eram relacionadas ao trabalho. Foi por isso que ela foi mandada embora. Algumas outras situações que não estão no documentário da Netflix também chamam a atenção para uma possível síndrome de Munchausen by proxy. Vocês lembram
Lembram do caso de Gypsy Rose? Esse deve ser o caso mais famoso que existe sobre essa síndrome. Pra quem não conhece, é um transtorno psicológico em que o cuidador finge, exagera ou provoca doenças em outra pessoa que está sob seus cuidados, na maioria das vezes uma criança, para receber atenção, simpatia ou sentir que é importante. Pra quem não conhece o caso de Gypsy, a mãe dela levou ao completo extremo, fazendo com que a menina perdesse os dentes, não conseguisse andar e diversas outras implicações que não eram reais, mas que causavam comoção do público. Por causa da suposta doença da filha, ela ganhou uma casa, apareceu em programas de televisão, ganhou viagens para que Gypsy pudesse realizar seus sonhos antes de falecer, mas no fim, quem morreu foi ela. Gypsy e o namorado mataram a mulher depois de muitos anos de abuso extremo físico e psicológico. Mas aí você me pergunta, o que isso tem a ver com a história de Kendra? Bom, todas as vezes que Lauren via as mensagens, principalmente as mais pesadas sobre sua aparência, ela ficava mal. Ela chorava no banheiro do colégio. Ela não conseguia prestar atenção na aula. E quem estava lá para salvá-la? Sua mãe, Kendra. Kendra era a salvadora da sua filha, ao mesmo tempo que causava essa sensação de comoção em outros pais. Algumas mães dizem que ela estava sempre falando sobre isso. Todos os dias, essa era a conversa. Ela chegava no grupo de mães, como eu falei, né, ela era voluntária no colégio, assim como outros pais, e desabafava sobre a situação. Isso gerava simpatia, consolação, pena. Ela tentava se mostrar essa mãe forte que estava ali por sua filha, custe o que custar. Uma colega de Lauren conta que certa vez ela estava chorando no banheiro e Kendra apareceu dizendo: "Fica aqui com ela que eu vou lá em casa pegar outra roupa pra ela vestir. Ela tá assim porque o anônimo está falando da sua aparência." E a amiga ficou ali com Lauren enquanto a super mãe, que estava sempre por perto, tentou salvar o dia, sem ninguém saber que ela mesmo havia provocado a situação. A relação de Jill e Dave, os pais de Owen, com Kendra ficou ainda mais forte quando as mensagens ficaram mais pesadas. Eles mandavam mensagens para Kendra reafirmando que ficaria tudo bem, que ela poderia contar com eles, mesmo que as crianças não estivessem mais juntas. Jill chamava Kendra para sentar com ela durante os jogos de Owen. Elas ligavam uma para outra, passavam horas conversando sobre quem poderia ser o anônimo. Durante toda essa situação, Lauren estava perdendo amigos. Ela desconfiava de todo mundo. Então a única pessoa que restava era sua mãe. No documentário, nós vemos que quando o delegado chega na casa dos Licari e pergunta sobre os aparelhos eletrônicos de Kendra, ela prontamente entrega um celular. Mas quando Shawn chega e o delegado o encontra fora da casa, ele diz: "Vocês pegaram todos os celulares?" Ela tem mais de um. O que não mostra no documentário, talvez para não ficar tão na cara antes da grande revelação, é que o diretor da escola havia notado que Kendra tinha 2 celulares e que ela estava constantemente com a cabeça abaixada digitando. Ele não pensou que ela seria a agressora da própria filha, mas achou estranho. Ficou pensativo sobre isso, se era alguma coisa errada que ela estava metida. Outra coisa que não mostrou com tanta profundidade é o tanto que Chloe, a menina popular, foi investigada pelos pais, porque o anônimo realmente estava se esforçando para fazer parecer que era Chloe. Eles a questionaram diversas vezes, tiraram seu telefone, imprimiram suas conversas e perguntaram sobre tudo o que viram. Imagina que vergonha. Com 13 anos de idade, seus pais lendo tudo que você fala, todas as besteiras. Depois da estreia na Netflix, ela fez alguns vídeos no TikTok falando sobre quão traumática foi a situação. Mas esses vídeos não tiveram o efeito que ela esperava. Os internautas apontaram como parecia que ela estava querendo se pôr no lugar da vítima, muito mais do que a própria Lauren. Não tinha um tom de empatia. Assim como as outras amigas dela, o jeito que elas falavam e se portavam fez com que as pessoas sentissem que, apesar do trauma, elas não eram completamente inocentes. O distrito escolar da região tinha uma linha anônima para que alunos ligassem quando sofressem algum tipo de bullying, e algumas dessas ligações falavam exatamente sobre Chloe. Como ela tratava mal os colegas, como ela gritava com as pessoas e as humilhava na frente dos outros. Então, apesar de ela realmente ter sido uma vítima de Kendra, ela não era uma vítima em todas as circunstâncias. Por isso, nesses vídeos, os comentários não são positivos. E pra piorar, no Halloween do ano passado, a mãe de Chloe vestiu um espantalho com um macacão de prisioneiro, imprimiu uma foto do rosto de Kendra e botou como decoração. O público não achou nada engraçado. E não por conta de Kendra, mas por conta de Lauren e Owen, que eram apenas 2 crianças quando tudo aconteceu e foram vítimas de alguém que confiavam. Mas Tammy, a mãe de Chloe, fez isso porque ela acredita que Lauren sabia de tudo. E é meio bizarro ver um adulto não tendo responsabilidade alguma quando fala sobre uma criança, imputando um crime a uma vítima sem ter prova nenhuma. Eu sinto muito pelo que a família de Chloe passou, com certeza foi bem estressante na época, mas com certeza eles não agradaram o público
com o uso das palavras e atitudes quanto ao caso. Lembra quando eu falei que Lauren começou a desconfiar nos últimos meses antes de sua mãe ser presa? Então, ela não era a única. O pessoal da cidade começou a comentar como ela parecia fazer questão de mostrar as mensagens para todo mundo, como se estivesse procurando por atenção. Ainda mais porque as mensagens, a vulgaridade apresentada parecia de um adulto, não de uma criança, que na sua grande maioria eram virgens. As amigas de Lauren estavam vivendo no limite também, porque Kendra batia print das mensagens e mandava para elas, mostrando as coisas horríveis que o anônimo falava. Até mesmo quando Lauren não fazia isso, afinal era vergonhoso para ela, mas a sua mãe não parecia se importar. Quando as amigas viram a mensagem que mandava Lauren se matar, elas ficaram extremamente preocupadas. Elas contam que toda vez que chegava uma mensagem de Kendra, o coração disparava, porque pensavam que podia ter acontecido o pior. Olha o que essa mulher fazia essas meninas passarem. Bom, por fim, ela foi condenada a 19 meses de prisão, que era o máximo possível para cyberbullying. Mas algumas pessoas se perguntaram por que não houve uma condenação quanto ao ato de enviar mensagens extremamente explícitas e sexuais a um menor de idade, principalmente no caso de Owen. Eu dei uma olhada nas leis do estado de Michigan e vi alguns artigos que poderiam se enquadrar no caso, principalmente um que fala que mesmo que não haja solicitação de engajamento sexual, se você distribuir ou enviar material explicitamente sexual a uma pessoa que você sabe ou acredita ser menor, também pode ser crime sob a seção de sexting a minor ou grooming a minor. Mas, como sempre falo, não tenho acesso aos atos. Não posso dizer com certeza porque isso não foi incluído no julgamento de Kendra. Eu até procurei nos sites do Tribunal de Michigan, alguns casos são bem fáceis de achar, mas sobre esse já estava tudo arquivado. Durante o cumprimento da pena, Kendra manteve contato com Lauren. Outra coisa estranha, já que considerando todas as mensagens enviadas, Kendra era a maior agressora da sua filha. Muito foi falado sobre a falta de cuidado com os menores. No momento que o delegado fala para Lauren, de forma bem confusa, que era Kendra quem mandava as mensagens, Kendra abraça a filha. Ela fica beijando a sua cabeça, fazendo carinho na menina que fica completamente em choque, sem entender a situação. Depois, durante a prisão de Kendra, ela continua mandando e-mails para Lauren. E os internautas apontam que esse contato constante é uma forma de manipulação. As autoridades estavam permitindo que Lauren continuasse a ser manipulada por sua agressora. Mas, depois que ela foi solta, as coisas mudaram um pouco. Kendra não pode se aproximar de Lauren e a menina cortou o contato com a mãe por enquanto. E Kendra mora com familiares em outra cidade. E o Sean, como ele reagiu a essa história toda? Então, o comportamento de Sean foi aclamado pelo público. Ele foi firme quando ficou sabendo da situação. Na mesma hora que a polícia estava na sua casa, Sean confrontou a mulher sobre as mentiras e logo disse: ligue para os seus pais agora, você não vai dormir mais nessa casa. Kendra o responde que não, que precisa ficar com a filha. É claro, ela deveria já estar maquinando na sua cabeça todas as formas de manipular a menina e reverter a situação, mas Sean não permite. Atualmente, ele tem a guarda total de Lauren e o relacionamento de pai e filha está cada vez mais forte. Inclusive, o Sean, durante o documentário, dá bastante pena dele, porque quando o delegado chega para conversar com elas, ele fala pra Lauren, liga pro seu pai, que o pai dela tava trabalhando, né? Quem não trabalhava era a Kendra, que ficava o dia todo mandando mensagem pra menina, enfim. Aí a Lauren liga pra ele, ele chega e o delegado encontra ele lá na frente da casa antes de ele entrar e conversar com todo mundo. E daí é quando o Sean fala sobre os outros aparelhos eletrônicos que a Kendra tem, que ela tinha falado que não tinha, o delegado perguntou e ela disse que não tinha mais nada. E daí quando ele entra, dá de ver assim que ele tá com vontade de chorar e ele já fala, tipo, acabou. Esquece, acabou, isso aqui não existe mais. E ela se agarra na Lauren e fica, tipo, fazendo carinho nela. Eu preciso ficar com ela, eu preciso ficar com ela. E o Sean disse assim, na frente do delegado, eu achei que ele foi muito, olha... Ele teve, não um sangue frio, porque ele tava quase chorando, mas assim, ele teve a cabeça muito no lugar na hora de falar pra ela, tu vai embora, porque senão isso vai ficar pior, sabe? Se tu ficar aqui, a gente vai acabar os dois na polícia e ela vai ficar sem ninguém. Então, tipo, ele ficou completamente do lado da filha.
completamente do lado da filha. Completamente. Ele foi uma das vítimas da Kendra também, né? Porque ele acreditava nas mentiras dela. Ele achava que ela estava trabalhando, ele achava que ela cuidava das finanças da casa, ele acreditava quando as coisas davam errado, e ela dizia assim, a gente, sabe, caiu num golpe, hackearam minha conta, clonaram o meu cartão. Ele acreditava nessas coisas. Dá de ver que ele é uma pessoa um pouco mais simples que ela. Dá até pena dele, porque tem um momento que ele fala assim, poxa, eu trabalho tanto e eu não vejo, sabe? Tipo, onde que tá esse dinheiro? Por que a gente tá sempre tendo tanto problema financeiro se tudo que eu faço na minha vida é trabalhar? E ele falou que na vez que eles foram despejados da casa, ele perdeu tudo. Ele, assim, tudo que eu trabalhei, eu perdi tudo. Tipo, eles tiveram que vender, eles tiveram que deixar coisas na casa. Então, pra ele, dá de ver, foi muito traumático. No final do documentário, mostra um pouco sobre os dois e ele teve a melhor reação possível. Dá de ver que ele vai proteger a menina. Então, como a gente até falou anteriormente, né? Agora, o grande porquê. Por que Kendra fez algo tão maléfico contra sua filha? Ela tenta justificar atraindo o lugar de vítima pra ela. E isso não sou eu que tô falando. Eu assisti alguns vídeos sobre uma análise feita por um psicólogo. E é claro que ele não pode diagnosticar Kendra, já que não é sua paciente. Mas ele fala sobre como ela apresenta traços de manipulação muito fortes. Como ela encontrou uma justificativa para os seus atos que a fizesse ser passível de pena. Ela conta que foi abusada quando tinha 17 anos de idade e quando Lauren foi chegando na adolescência, Kendra começou a ficar com medo. Segundo ela, fez tudo isso pra proteger a filha. Mas ainda não explica quando ela mandou uma mensagem pra namorada do Owen a uma cidade a 100 km de distância. Sim, exatamente. Como eu falei, a Kendra o tempo inteiro é super evasiva no documentário. Então, mesmo quando eles fazem perguntas diretas, ela responde de forma indireta. E o que muita gente começou a trazer, inclusive a mãe do Owen, a Jill, é que a impressão que dava é que ela estava obcecada pelo Owen. Até porque, se tu ler as mensagens, é claro, eu não trouxe todas as mensagens, nem falei todas as vulgaridades que estão presentes nas mensagens, mas ela fala muito sobre relações sexuais com o menino. E lembrando, essas mensagens começaram quando eles tinham 12, 13 anos de idade. Então, assim, é bem problemático. Muita gente trouxe à tona a questão de pedofilia, se ela não deveria ser analisada sobre isso. É claro que agora, né, depois que tudo isso saiu à tona, muitas teorias vão surgir. Eu já vi gente falando que ela é narcisista, que ela tem a síndrome de Munchausen by proxy praticada de forma cibernética, e a sua própria defesa alegou que ela tinha uma doença mental e estava em estado de crise, mas não foi especificada qual doença seria. E, por enquanto, é aqui que estamos nessa história. Kendra já cumpriu sua pena e podemos considerar o caso encerrado, mas com o sucesso que o documentário está fazendo nas redes sociais, eu realmente não sei se não teremos outros desdobramentos. Se isso acontecer, eu vou fazer um post na comunidade do canal. Mas, por enquanto é isso. Não esqueçam de deixar um like e comentar o que vocês acharam do vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau!